a nova lei de licitações, que trouxe um monte de possíveis formas diferentes de contratar, como o diálogo competitivo, as dispensas para pesquisa e desenvolvimento, o próprio convite, se vocês prestarem atenção na nova lei de licitações, mudou um pouquinho, enfim, mas o nosso objetivo hoje aqui é falar do CPSI. Isso aqui é um contexto para mostrar como vem mudando o relacionamento do governo com os seus contratados. E a ideia da lei complementar é que o governo pudesse contratar não a solução em si, mas um teste de uma solução inovadora. E é exatamente assim que está escrito na lei, tá? Qual que é a ideia? Bom, até pouco tempo atrás, o pessoal da área de compras em geral dos órgãos enxergava os seus setores como um setor meramente burocrático e não conseguia ver nas compras o valor que ela tem. O governo, sozinho, ele é o maior comprador do país. Isso dá ao governo um poder de criar mercados, incentivar mercados, sustentabilidade, práticas de sustentabilidade, que o governo até então não vinha aproveitando, tá? E aí, com esse movimento de contratação de solução inovadora, é que começaram a pensar, bom, então eu, em vez de aproveitar o poder de compra governamental como uma simples prática burocrática, eu posso, enquanto resolvo um problema real, concreto da sociedade, de uma forma, quem sabe, muito mais eficiente, porque por pregão e por concorrência eu não estou conseguindo fazer, ao mesmo tempo eu incentivo a criação de novos mercados, eu incentivo as startups, eu incentivo o empreendedorismo inovador. E esse é o nome da lei, Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Tá? Esse é o objetivo. Então, essa é uma forma de contratação, uma modalidade especial de licitação, não é dispensa, tá? Modalidade especial de licitação, que está prevista só na lei complementar. Se vocês forem procurar ela na Lei Geral de Licitações e Contratos, vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar ela só na lei complementar. E aqui, muito rapidamente, são as etapas dessa forma de contratação. Então, se o governo quer contratar um teste de solução inovadora que está voltado para as startups, tá? Ele não é exclusivamente para a contratação de startups, mas está voltado para startups. A lógica da construção jurídica desse instrumento foi toda pensada em startups. O que ele faz? Ele lança um edital, após 30 dias recebe as propostas, julga as propostas, negocia com os fornecedores, habilita só os selecionados, até que parece tudo muito como a gente já conhece, a forma como o governo trata. Diferenças. O edital aqui, ao contrário de um edital normal de licitação, ele vai me dar o desafio, o problema. Por exemplo, vamos pegar um caso concreto aqui. O governo quer contratar transporte para o seu pessoal. Na maioria das vezes, e nas contratações tradicionais, o que ele fala? Quero locação de veículo com motorista. Ele não diz, eu tenho um problema, tenho que levar o meu funcionário do prédio A para o prédio B, X vezes por mês. Não é assim que ele coloca no edital. Ele coloca, eu preciso de transporte e eu quero, ele diz o meio, a forma, eu quero contratar veículo com motorista. Ou eu quero contratar aplicativo. Então, em geral, nas contratações tradicionais, o governo sabe exatamente o que ele quer e ele diz exatamente como ele quer. Ele não dá margem para o fornecedor propor uma solução diferente. E aqui não. Aqui ele vai dizer, eu quero transportar pessoas. Tenho um problema, né? Não tenho conseguido, pelas soluções tradicionais, resolver com eficiência esse meu problema. Mercado, venha, por favor, me dizer qual é a sua proposta. De que forma eu posso fazer isso da melhor forma possível? Usando tecnologia, não usando tecnologia? Algum arranjo mais criativo? Enfim, quero ouvir o mercado. Essa é a grande diferença, para começar, das contratações, dos instrumentos para contratação de inovação para os instrumentos tradicionais que a gente está acostumado. Uma vez habilitado, o contratado ou os contratados, isso é uma outra novidade, nas contratações tradicionais, em geral, se contrata uma empresa para prestar o serviço. Aqui o edital pode prever N empresas. Então você pode, por exemplo, escolher várias rotas tecnológicas diferentes. E aí você vai prever, olha, posso contratar até 3 empresas, até 2 empresas, conforme as propostas vierem, e eu achar que elas estão todas aptas, que têm boas chances de me entregarem um resultado que resolva o meu desafio. Esse contrato pode durar até 12 meses, prorrogáveis por mais 12, e ao final desse contrato, uma vez que a solução se mostre viável, interessante para o governo, ele pode fazer um contrato de fornecimento. Então é um outro contrato, um segundo contrato. E esse contrato de fornecimento, sim, é uma contratação direta com aquele que ofertou a melhor solução para o meu problema.
que pode durar 24 meses, prorrogáveis por até mais 24. Pode passar, por favor. E outra questão aqui que chama muita atenção e é muito diferente em relação às contratações tradicionais, a forma como o governo se relaciona com as empresas. Diz respeito aos critérios de julgamento. Então, historicamente, e o próprio Tribunal de Contas da União e os próprios tribunais de contas, sistemas de tribunais de contas do país, eles dão muita ênfase no menor preço, uma vez respeitados os critérios de habilitação colocados no edital. Aqui o menor preço, ele está muito timidamente ali no inciso 5º, que por ser ordenado dessa forma, inclusive dá uma conotação de não ser o mais importante dos critérios, e exige que todos esses critérios sejam observados no julgamento das propostas. Então, eu não posso escolher usar só o menor preço, ou no caso, a demonstração comparativa de custos entre as propostas. Eu tenho que analisar potencial da resolução do problema, provável economia para o governo, grau de desenvolvimento da solução proposta significa o quê? Maturidade da solução, vocês que mexem com inovação estão acostumados, né?